Quando você dormir, pense em corrida. Quando estiver comendo, pense em corrida. Quando estiver correndo, pense em corrida. Assim, sua vida vai se tornar uma corrida e você vai correr. To leave the past behind, I cannot be stuck in time. Yeah, I told you, I told you, I told you. Now it's time to fix this all again, again, again. Now it's to fix this all again, again, again. A Floriano Run, ela nasceu de uma vontade da questão de eu participar, de sentir aquela sensação gostosa de adrenalina, e ela nasceu e significa que eu queria repassar essa vontade para mais pessoas. Eu perguntava para as outras pessoas: fulano, organiza uma corrida aí, Floriano precisa de mais corridas, e eu só escutava: não posso, não consigo, não tenho tempo. E de tanto escutar vários nãos, dificuldades, eu falei: eu vou proporcionar isso. E aí o Anderson ficou com aquela coisa de querer fazer um evento de corrida aqui na cidade de Floriano. E ele, eu quero fazer uma corrida. Inicialmente eu quero fazer uma corrida para 250 pessoas e tudo. E aí nossa primeira corrida foi com 140 pessoas. E aí, no ano de 2022, eu fui participar de uma corrida em São João dos Patos. E eu sempre ficava falando que queria fazer uma corrida. Sempre falava que queria fazer uma corrida. E o meu grupo lá de São João dos Patos, meus amigos de lá, eu sempre falava para eles, né? E aí teve um dos professores, o organizador da outra corrida, o professor Gustavo Borborema. No momento lá de fala, ele falou: tá aqui o professor Anderson, ele vai organizar uma corrida em Floriano. E aí eu falei, ele deu do lado aqui dele com o microfone, eu falei: vou. Quando é a corrida, professor? Aí, era em janeiro essa corrida lá que eu fui participar lá. Eu tive aquele milésimo de segundo que a vida passa bem devagarzinho. Quando é que vai ser a corrida? Aí se eu responder agora em janeiro, tá muito. Se for fevereiro, tá muito perto. Não, vou colocar abril, porque eu tenho pelo menos alguns meses para mim organizar. Aí eu falei: Floriano Run, abril de 2022, aguarda. Ele: Floriano Run 2022, abril. E aí, quando eu saí de lá, eu cheguei em casa, eu falei: Yara, eu vou fazer a corrida agora, porque eu já divulguei que vai ter. Aí isso me chocou, porque a gente não tinha ninguém que apoiasse a corrida, não tinha ninguém que tinha feito um projeto parecido com o que ele estava querendo fazer, da forma como ele captou os patrocinadores. Então, para mim, foi espantoso com relação a isso. Então, eu fiquei: meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que, se não der certo, o casamento vai acabar também? Não. Eu sem nenhum tipo de caixa financeiro e buscando os valores altos, eu até falei cara e coragem, mas aí eu até falei para o Yara: Yara, e se não der certo? Porque se ela falasse que iria bagunçar algo entre a gente, naquele momento eu poderia ter parado. E aí ela falou: nós estamos juntos. Quando ela falou isso, eu falei: agora eu vou. Porque eu já tive o aval da esposa. Mas eu fiquei, meu Deus do céu, o que esse homem quer fazer? E aí a gente não tinha só eu e ele praticamente. E os nossos dois amigos, que hoje são os nossos afilhados de casamento, que é a Elinê e o Paulo. Para nós, uma alegria muito grande ver um amigo sonhando, né? Um amigo sonhando, um amigo projetando. E aquilo vai nos dando ânimo, vontade que aquilo saia do papel, né? Da cabeça. E aí apareceu a primeira.
A primeira, onde foi tudo muito corrido, onde foi tudo muito puxado, voltada apenas para 2 pessoas que estavam vivendo aquilo ali pela primeira vez. Então imagina a loucura, sem saber o que é certo, o que é errado, o que dá para agilizar, o que é que não dá. Então, nós quase, um apartamento minúsculo, véspera de corrida, montando várias kits para 140 pessoas. E os materiais, a logística do material chegar estava demorando para chegar a corrida no domingo, a camisa ainda não tinha chegado na quinta-feira, os troféus também estavam para chegar, a medalha, tudo, muito nervosismo, porque não existe plano B, não existe plano B para isso, só tem plano A. Resumindo, as coisas chegaram tudo na sexta-feira, e a gente só tinha a sexta-feira para montar todos os kits para entregar no sábado pela manhã. E aí a sexta-feira ela não existiu basicamente, porque foi desde manhã, de tarde, de noite, de madrugada, nós dois montando esses kits, montando todos os brindes de todos os patrocinadores. A gente tinha combinado de iniciar a entrega dos kits 9 horas da manhã, e a gente já estava na madrugada, 2 horas da manhã, cansado, estressado. E aí tem um diferencial nesse ano aí, que na madrugada o Paulo e a Elinei apareceram lá em casa, a gente ligou para eles, eles apareceram e foram eles que salvaram aquele finalzinho de organização, porque nós já estávamos sem... E lá a gente montou a parte dos kits, eram mais de 150 kits, que já estavam só eles dois para dar conta de tudo. E aí a gente chegou com a nossa mão para apoiar. E nós montamos, né, esses kits durante toda a noite. E a gente saiu da casa deles, era mais de 2h30, né, da manhã. Mas com os kits todos montados, todos certos, camisas, cada um no seu devido lugar, com o seu devido tamanho, tudo ok. E aí era um espaço muito pequeno, que já era pequeno e ainda tinha um sofá, tinha uma mesa, tinha E muitos kits. uma TV e um monte de kit jogado pelo chão. Disse, não, vamos começar a montar com as camisetas. Aí a gente jogou todas as camisetas e, como de costume, toda Floriano Run é recheada de kit. Então vai uma coisa, aí depois vem outro produto e vem outro produto, isso dava tempo. Eu me recordo um tempo que eu só deitei ali no sofá. Eu acho que eu apaguei, o Paulo e a Elinei, eu não sei o que foi que aconteceram, que eles terminaram de montar os kits, e aí deu de manhã e a entrega aconteceu. Tinha uma sacola muito florida, uma sacolinha vermelha e vários kits, tinha uma garrafinha d'água, a camisa, o número de peito, e ainda tinha cores diferentes para quem ia, o número de peito para 5, quem ia para 10. Poliamida, o quê? Nós somos raiz, viu? Vale a pena a gente ver que quando termina tudo, que a gente vê as carinhas felizes, todo mundo contando várias histórias, a gente fica muito feliz, a gente fica bem satisfeito, bem alegre, bem feliz, e a gente vê que todo o trabalho valeu a pena. Quando eu venho falar em mudanças de vidas, a gente já tem histórias desde a primeira Floriano Run, quando pessoas que não conheciam o esporte corrida de rua e começaram a se dedicar, mesmo de uma maneira informal, mas apostaram também na ideia, na proposta da novidade da corrida. E tem muitas histórias dentro da Floriano de pessoas com superação. Eu vejo que a todo dia eu estou me superando por conta da Floriano Run, porque assim, a Floriano me proporcionou desafios imensuráveis. Eu nunca imaginei criar um site. Eu nunca cheguei a imaginar. Eu falei para o Anderson, mas era uma ideia mais ali no Event 3, que você cria só um evento e é uma coisa pequena. Mas quando a gente foi colocando no papel e começou a executar e foi surgindo ideia e isso e aquilo, virou uma coisa assim muito maior do que o que a gente imaginou. E aí essa visão que eu tenho para toda a corrida, inclusive eu tive essa conversa com o Anderson esses dias, eu falei que nem ele mesmo sabe o tamanho e a proporção que a Floriano Run vai chegar. Porque se imagina uma coisa e ela está se tornando uma coisa assim 1000 vezes maior.
em todos os aspectos. Para você conseguir organizar um evento deste porte e que já tem um alto nome floriano, assim, realmente acho que a gente nem imagina como a Floriano é conhecida dentro de Floriano. A gente tem uma noção, mesmo estando dentro da organização, mas a gente não imagina o sentimento individual que ela proporciona em cada pessoa, por mais que a gente tenha algumas histórias que são compartilhadas com a gente. Se a gente for pensar em 5 quilômetros em tantos minutos, várias vezes isso é o que menos importa. A gente não sabe o que é que aquela pessoa passou para chegar até aquele momento, a história de vida. E dentro da Floriano tem muitas histórias de pessoas que estavam ruins, com os hábitos ruins. Foi que eu tive alguns problemas de saúde, aí realmente entrou a Oyara na minha vida, que foi a Oyara doutora, que eu fico até um pouco emocionado porque eu tive ansiedade, aí muito puxado. Eu tava com um problema de saúde muito forte, como questão de colesterol, as taxas tudo alterado. Aí entrou a corrida, né? Eu comecei a correr realmente por saúde. Aí hoje já é mais por manter a saúde e questão agora de competição mesmo, porque antes eu sou um amante de esporte. Conheço futebol, todo tipo de esporte, você pensar assim, não todos, mas eu conheço a maioria. Aí a corrida tem uma frase que eu conheço, né? Todos nós somos sozinhos. E essa frase nunca fez tanto sentido pra mim na questão da corrida, porque é você contra você mesmo. Hoje eu corro por saúde. Mas é claro que eu tenho uma meta pessoal dentro da corrida, né? É muito difícil você conseguir conciliar a rotina de mãe, esposa, dona de casa e tentar ser uma corredora amadora, um aspirante, como eu costumo dizer, mas se doando para o exercício, porque hoje eu cuido da minha alimentação, eu faço o treino da corrida, eu faço treinos de mobilidade, de fortalecimento. E tudo isso para que eu consiga bater uma meta pessoal que eu tenho. Hoje, para quem não corria, eu tenho uma meta pessoal de bater os 5 km da Floriano Run abaixo dos 30 minutos. Então, o que mais me deixa forte nisso é saber que mesmo eu, com toda a minha demanda, que eu já citei anteriormente, eu tô conseguindo. Da minha maneira, do meu modo. E eu sei que eu vou conseguir. Mas tudo requer esforço. Tudo requer disciplina. Eu poderia simplesmente cruzar os braços e dizer, aqui eu já comecei a correr e tá bom. Mas eu sei que eu posso mais, eu quero mais. E eu vou me dedicar para dia 27 eu conseguir esse objetivo. E o evento em si, ele agrega essa sensação de ganho, de você conseguir completar o desafio, de você se superar o seu tempo. E aí, essa pessoa que tem essa história de vida, que passou por inúmeros problemas, o tempo, a colocação é o que menos importa. E eu, enquanto organizador, eu estou querendo prestigiar essas pessoas também, porque essas pessoas foram eu nos outros eventos. Na verdade, eu acho que a corrida ela trabalha mais o teu psicológico, porque quando você está correndo, como eu falei, é você contra você mesmo. E ali, a todo instante, a sua mente está lhe dizendo, pare, como a minha, para. Por quê? Porque é difícil sempre seguir em frente. A cada passo que você dá, é como se fosse uma vitória. A Floriano do ano passado, 2024, foi além da aposta, foi também a questão da minha primeira corrida, a minha primeira experiência na corrida de rua. Eu fui o último colocado da minha categoria e eu vinha treinando bem, estava fazendo ali em torno de 30, 32 minutos, os 5 km, me chegava, se sentia bem, e eu acreditei que realmente eu conseguiria chegar abaixo dos 30 minutos. E eu cheguei com 42 minutos, fui o último da minha categoria, e eu não me senti mal por isso.
me senti bem por terminar a corrida. E ali eu vi que nem sempre é só vencer. Às vezes, só de você chegar, você já é o vencedor, entendeu? Além de ganhar, o que você mais consegue fazer na corrida é fazer amizades. Porque a todo momento tem gente ali te incentivando, tem gente dizendo pra tu não parar, tem gente te puxando literalmente pelo braço pra tu não parar. O emojizinho do foguete, ele é o que realmente mais representa a Floriano Run. Não em questão da disparada, tem isso também, mas em questão que é sempre a gente sempre está indo pra frente. A gente pode, em questão de distância, por exemplo, já pensando na competitividade, regredir, mas em questão de amizade, de incentivo, de apoio, a gente a todo momento está numa constante crescente. A corrida de 2025, a expectativas são as maiores e as melhores em todos os sentidos, desde a quantidade de atletas, porque a gente vai fazer a nossa maior corrida. E aí eu falo isso já afirmando, porque a gente já superou o número, as expectativas da corrida de 2024 em relação a atletas. A gente já tem mais atletas inscritos. Podem esperar muita alegria, que a galera tá pronta para receber eles de braços abertos. E a gente quer conhecer todas as histórias bonitas que a Floriano Run 2025 vem para trazer. A gente quer ainda mais estar com vocês perto. Sabe aquela frase, acho que no Instagram, meu Instagram já apareceu ela 300 vezes, você nunca se arrepende de ter ido. E é justamente essa ideia na Floriano Run, tanto para treinões quanto para desafios que são organizados. Qualquer evento, por menor que seja que a Floriano Run organize, você nunca se arrepende de ter ido. Porque é uma sensação que eu poderia tentar descrever para ti, mas eu não consigo. Eu posso botar vários adjetivos, mas ainda não vai chegar realmente no que eu sinto sobre como isso acontece. Sonhar não é fácil. Sonhar é duro, mas é bom. E bom mesmo é realizar. Então, continue. Continue sem tropeçar, continue sem chorar, continue sem se irritar. Se aparecer dificuldades, só continue. Continue porque vocês continuaram desde a primeira, que começou com 140, passou para 200 e tanto, passou para mais de 200 e cacetada. E hoje sabe lá qual o valor que a gente pode chegar agora. Agora imagina se continuar. Continue. Participe, que vai ser a sua melhor experiência de vida. A gente vai te viciar em adrenalina. Vem correr com a gente e ser o foguete nas nossas pistas de Floriano. Cause you're lost in front of me. I'm losing you cause you're lost in front of me. Cara, só começa. Quem corre um, corre dois. Quem corre dois, corre três. Assim o Anderson me falava. Então, só começa. Se joga, vem, coloca teu tênis, coloca o que você tiver e vem participar desse momento incrível que é a Floriano Run.
Eu, como profissional de educação física, uma pessoa que incentiva o esporte, a prática sobre a atividade física, é muito gratificante para mim ver a quantidade de pessoas que tinha aqui hoje, pessoas se desafiando. Eu mesmo sou uma pessoa que me desafiei hoje. Quis colocar uma meta que eu nunca tinha alcançado dentro da corrida, porque afinal não é uma modalidade que eu pratico com tanta frequência, não é a minha principal modalidade. Agradecer vocês que estão nos bastidores, vocês que são fazem parte da filmagem, o pessoal que fica como staff. Afinal, o evento aqui é de todo mundo. A gente que veio correr, aqueles que organizaram, vocês que apoiam, e acredito que seja isso. Espero que o próximo ano a Floriano Run cresça cada vez mais. It's only gonna bring you Eita, galera do direito, doutora Kaline. E aí, meu irmão, muito bem, seja bem-vindo também você. Segui com todo o treino, toda a preparação, apesar de toda a temperatura, porque aqui a gente não brinca, mas foi tudo muito incrível, tudo muito intenso. A medalha, então, ela tem uma representação ainda maior, porque você passar por todos esses problemas, temperatura, fechamento, então essa medalha ela acaba tendo um valor ainda mais simbólico. E aí, como eu disse, ainda entrar como patrocinador, então ela tem um símbolo ainda mais importante para mim, batendo as minhas metas que eu coloquei, além das externas também. Eu tinha uma meta, né, de bater os 5 quilômetros abaixo de 30 minutos. E eu consegui, graças a Deus, né? Eu coroei essa minha história com a Floriano Run hoje, batendo a minha meta. Então foi incrível, maravilhoso. A medalha tá linda, o troféu está lindo. Então foi tudo muito bom. Muito obrigada. Nos vemos na próxima Floriano Run. It's only gonna bring you A edição de 2025 foi a melhor em todos os sentidos. Hoje, essa edição, ela foi parecido com o que eu sempre sonhava, em termos de quantidade de pessoas, em termos de qualidade do evento, em termos de estrutura. Então, a edição 2025, ela superou todas as minhas expectativas iniciais. Por mais que eu planejasse, por mais que eu quisesse, eu não pensava que seria do jeito que foi. Então, superou todas as minhas expectativas em todos os sentidos. Foi muito bonito mesmo. Aquela largada ali, parecendo largada de grandes corridas como a São Silvestre, aquele funilzinho, aquela multidão de foguetes diminuindo assim naquele funilzinho que era o grid assim de largada. Foi bem legal. Deu assim, a gente olhou para aquele mar de gente e ficou dizendo, caraca, é a Floriano Run. A Floriano Run que a gente imaginava em 2022, que a gente, não, vamos fazer uma corrida, lá em 2022 vai dar muita gente, porque corrida é muito legal. E aí a gente abre as inscrições e dá 140 pessoas. Aí a gente já não foi como a gente estava pensando. Só que o tempo, ele é o melhor amigo de todos, né? Então só o tempo que mostra pra gente que precisava a gente conscientizar as pessoas que correr era bom. Primeiro, que correr era bom. Segundo,
que correr é muito mais do que só uma atividade física. É você ter disciplina, é você ter saúde mental, é você mudar aos poucos, não só questão com relação a coisas físicas na sua vida, mas outros pontos quando você está correndo com disciplina. Você acaba mudando, você acaba transformando. E terceiro, pós-corrida é melhor ainda, porque a corrida ela é o esporte mais individual e coletivo ao mesmo tempo que existe. E aí a gente vê essas histórias sendo contadas. Ah, fulano de tal, eu tava quase parando e fulano de tal me puxou, uma pessoa que nem me conhece. Bora, continue. A pessoa literalmente me puxando pelo braço. E isso é bem legal. Então a gente tinha muito foguete na pista. Loucura. É a palavra que mais define, porque assim, eu até falei pro Anderson, na hora que concluiu a corrida, eu falei, eu não me meto mais de organizar e correr, porque não dá certo. O pré-corrida, ele é muito intenso. E não é só um dia, não é só o sábado, é a sexta, é a quinta, a quarta, a terça, a segunda. Na semana, já começa toda a movimentação. Só que os últimos dias, realmente, a intensidade é gradativa, né? Quanto mais próximo da corrida, mais coisa você tem, mais a angústia, o medo de não dar certo, de alguma coisa não sair como planejado, de acontecer um imprevisto que a gente não consiga contornar. Então, assim, perto da corrida é um mix de sensação que eu não sei nem descrever para ti. Pelas características da corrida desse ano, do que foi um desafio para mim, na forma que eu entrei para disputar, né, o desafio, quando eu larguei, eu digo, eu vou tentar. Ali, mesmo depois de ter passado aquilo tudo, eu pensei, eu vou tentar, né? Porque eu já tinha, na semana, eu tinha feito uns treinos, preparando e tal, não fui tão mal. Aí eu pensei, eu vou pelo menos tentar ir perto, né? Aí, quando a gente largou, pra quem sabe ali no percurso, tem a ponte, a gente faz a volta. Aí, quando eu larguei, que eu comecei, que eu dei a primeira volta nos 600 metros ali, aí o corpo pediu pra parar. Aí eu digo, vixe, não vou conseguir não. Ali mesmo eu entendi que não tinha porquê eu tentar forçar meu corpo se eu não iria conseguir de toda forma. Aí a única coisa que eu consegui colocar em mente foi que eu ia completar a prova e não ia caminhar, entendeu? Mesmo que eu fosse fazer em 30, 40 minutos. A única coisa que eu coloquei na minha cabeça foi que eu ia fazer o percurso e não iria caminhar. E assim aconteceu, né? Ali na corrida mesmo, durante todo o percurso, foi lutando entre minha mente e meu corpo. Meu corpo pedia para parar toda hora e minha mente dizendo que eu só podia parar quando eu chegasse, que eu ia chegar e eu só podia parar quando eu chegasse. E foi assim, eu fui lutando o percurso todinho. Até que quando eu cheguei, aí até um colega meu, às vezes, né, que ele também estava tirando onda comigo e tal, questão da aposta, né, que eu não ia conseguir porque era muito tempo. E agradecer ele também porque ele foi uma das pessoas que quando eu tava chegando ele tava gritando, né? Bora, Natanael. Aí ali eu já cansado e tudo e tal, aí consegui dar um gás ali no final pra sair bonito no vídeo, na foto e chegar também, entendeu? Aí, mas diante de mão tudo, acho que correu os 5 sem parar, acho que pra mim ali foi me sentir vitorioso. Toda essa vivência de corredora este ano foi assim, foi eu realmente vivenciando de pertinho o apoio que os corredores lhe dão durante uma prova. Porque eu já tinha vivenciado isso, mas era em treinos, era antes de participar da competição. Geralmente na competição mesmo eu não... Era mais difícil de eu ter o contato, até porque eu sempre corri em distâncias diferentes. Eu falo que a corrida é um esporte muito bonito porque ele consegue refletir vários pontos da sua vida. E é por isso que ele consegue também transformar vários pontos da sua vida. Porque para você conseguir se destacar mesmo na corrida, você precisa ter uma rotina de constância, você precisa ter disciplina. E tudo isso você precisa colocar essas características em todos os pontos da sua vida para você conseguir prosperar. E uma
do sentimento que eu mais consigo sentir na corrida é o amor. Eu fiquei preocupado com minha bichinha. É porque o calor ali, teve algumas pessoas que passaram mal e tudo, aí eu... Deu 1 hora de prova, aí eu... Tá perto dela chegar, né? Deu 1h05, aí eu era pra ela ter apontado ali. Quando deu 1h08 e 10 ali mais ou menos, aí eu... Não, tá errado. Aí eu deixo eu ir atrás, né? Aí eu voltei, deixa eu encontrar ela, saber se aconteceu alguma coisa. Aí quando eu cheguei ali na volta pra descer pra galeria, ela vinha vindo caminhando. Aí eu fui lá, bora, tá chegando, tem que chegar, bora dar o gás que tem que passar bonito na foto. Aí eu, tá tudo bem? Aí ela, não, vomitei, mas eu tá bem, eu digo, tô melhor já, eu digo, pô, vambora. Consegue correr? Aí ela, consiga. Aí a gente foi trotando ali devagarzinho, até que chegou. Aí foi um momento que eu vivi a experiência que eu te falei lá no início, que corredor ele incentiva, corredor ele puxa pelo braço, corredor ele faz você continuar. A Isabela, ela teve uma ideia fenomenal, ela conhece eu e o Anderson, sabe que a gente gosta dessa questão da individualidade. E aí a gente fazendo os kits kids, ano passado a gente fez os kits kids como se fosse dos adultos, não tudo que tinha no kit dos adultos a gente colocava no kit kids das crianças. E aí nesse ano a gente pensou assim, não, nós vamos fazer um kit kids de corrida com colocar coisas que a criança gosta. Aí teve papelzinho para pintar, tinha lá os bonequinhos correndo, e aí a criança ela pintava ali aquela pintura. E aí a Isabela teve uma ideia fenomenal. Por que a gente não escreve uma cartinha para essa criança? De uma forma bem personalizada mesmo. A Abner, João Marcos, Letícia, Isabela, seja bem-vinda, Floriano Ruan. Que bom que você está iniciando a atividade física. É os primeiros passos. O que importa não é você competir, é a sua família estar lá no final torcendo por você. Então, assim, isso foi uma coisa assim que a gente não tinha visto nenhuma corrida. Não vi, assim, nenhuma corrida que teve essa ideia de fazer a cartinha. E isso pegou assim, no coração mesmo. Talvez a criança ela nem entendesse a carta. Teve até uma criança, ele tem 9 anos de idade, 9 a 10 anos de idade, que é o João Arthur. Ele tem Instagram, né? Cuidado pela mãe, observado pela mãe, mas ele tem Instagram. E aí ele me adicionou no perfil pessoal. Aí eu vi a cartinha e aí eu comentei, que legal, não sei o quê. Aí ele comentou assim, tia, mamãe chorou quando viu a cartinha. E hoje eu vi a foto do João Arthur com a medalha, indo pro colégio, mostrar a medalha pra professora, pros amiguinhos. Então, é isso. Quando a gente pensa em organizar um kit. É emoção, é tudo isso, a gente quer que seja inesquecível. Aí o João Arthur correu, a tia nunca correu, e vê aquilo ali e diz assim, próximo ano o João Arthur correu, eu vou correr com o João Arthur. Então é isso, quando a gente organiza um kit, é pensando em cada detalhe desse. E talvez as pessoas de fora não entendam que isso é um detalhe que simplesmente pode transformar tudo. A minha palavra é de felicidade, de gratidão, de dever cumprido, de objetivo alcançado e de dizer que eu fico muito feliz por todas as palavras, porque essas palavras elas têm força, elas têm poder e são essas as palavras que me fortalecem, que me deixa mais forte com a sensação de dever cumprido. Que o ano de 2025 a Floriano Run deu certo, que a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos e hoje eu estou muito feliz. A minha palavra é gratidão, é felicidade, é sensação de dever cumprido, é aquele momento que quando acabou a corrida, que todo mundo foi embora, por mais que a gente ainda estava trabalhando ali na questão da limpeza, do espaço, essas coisas que já é depois da corrida,
mas era aquela sensação de estar pegando até um copo, uma garrafa no chão e falando, deu certo, tá tudo ok, o evento aconteceu, terminou, tudo em paz. E para essas pessoas, a minha palavra é de gratidão. Obrigado por ter acreditado no nosso evento, obrigado por terem se desafiado, e o meu desejo é que ano que vem, 2026, a gente possa estar novamente juntos, com mais pessoas, com uma melhor estrutura, e o que eu garanto é que a Floriano Run 2026 ela vai ter mais empenho, ela vai ter mais dedicação, porque esse é um dos nossos lemas. Agradecer cada pessoa que acreditou no projeto Floriano Run, desde os corredores que se inscreveram, desde os patrocinadores, desde os amigos que estão com a gente, desde a primeira Floriano Run e até a última Floriano Run, que agora é a quarta. Dizer que é como eu disse hoje para uma pessoa, a corrida só existe porque tem corredores. E essa corrida é para vocês. Então, assim, a cada ano a gente vai se esforçar ainda mais de trazer qualidade, de trazer experiências novas, de trazer novas histórias, tanto na chegada, tanto na largada como na chegada. E a Floriano Run, ela só existe porque tem corredores para correr nela. Então, assim, a corrida é para vocês.